A tormenta, governo Bolsonaro, crises, intrigas e segredos. Esse é o título do livro recém-lançado pela jornalista Thaís Oyama. As páginas retratam os bastidores de como opera o governo do 38º presidente do país. E é com ela que eu converso agora sobre as histórias pouco republicanas que rolam entre as paredes do Palácio do Planalto e que não chegam aos jornais. Boa noite, Thaís. Seja bem-vinda aqui no nosso jornal. Tudo bom? Boa noite, Ana. Obrigada pelo convite. Um prazer falar com os espectadores da TVT. Thaís, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, uma curiosidade. Por que a escolha do título A Tormenta? Ana, isso teve a ver com um ano bastante atribulado que a gente teve nesse novo governo, né? Foi como se uma série de tempestades varresse o país, assim, a cada semana, a cada dia a gente tinha uma crise. Então, a sensação era de que a gente estava no meio de uma tempestade muito grande. Daí a escolha não foi minha, foi da editora, mas eu achei uma boa escolha. E Thaís, falando em relação ao seu livro, a gente sabe que o governo, em torno do governo Bolsonaro, ele é avesso à imprensa. Como que você conseguiu driblar esse cerco todo para obter as informações, para poder ver todas essas histórias, os bastidores que acontecem no governo Bolsonaro? Eu acho que foram duas coisas, Ana. Primeiro, o fato de que eu comecei a fazer o livro quando o governo começou também. Então, eles não tinham ainda assim muito mapeado quem que era o que eles consideravam amigos e quem que eram os que eles consideravam inimigos. Tinha uma zona de desconhecimento ainda, mútuo inclusive, né? E daí, então, eu acho que entrei nessa zona aí de dúvida e acabei sendo bem recebida por muita gente e também tive sorte, né, de construir uma boa relação com fontes bastante próximas do presidente e do governo. Se você fosse pontuar o livro, uma grande revelação, qual que seria essa grande revelação? Olha, Ana, eu acho que tem várias histórias curiosas e graves, como, por exemplo, a crise de maio. Eu acho que os bastidores têm várias coisas que mostram como foi profunda a crise de maio, aquela em que o governo Bolsonaro e o Congresso entraram em choque e falou-se, desconfiou-se e temeu-se um golpe de Estado. Então, o capítulo que acontece aí por volta de abril, final de abril e maio, é muito intenso nesse sentido. Tem muitos bastidores que, de fato, não vieram aos jornais, não chegaram ao conhecimento das pessoas. Então, essa é uma coisa muito interessante. Tem várias outras boas histórias, não quero dar spoiler aqui, mas o que eu acho também é que ele mostra como funciona, sobretudo, a cabeça do presidente. Por meio desses vários episódios, várias historinhas que o livro conta, mostra como é que funciona a cabeça do presidente. É um grande perfil sobre o jeito de ele pensar, agir e como ele opera. E o mesmo pode-se dizer de alguns personagens que aparecem no livro, né? O general Heleno, o deputado Hélio Negão, o Olavo de Carvalho. Eu acho que o livro tem essa qualidade que é de retratar esses personagens de um jeito que os jornais não deram. E isso ajuda a gente a entender a dinâmica do governo. Você fala entender a relação da cabeça, como que funciona a cabeça do Bolsonaro. Hoje eu entrevistei o filósofo Paulo Giraldelli, que ele é autor do livro A Filosofia Explica Bolsonaro. Em um determinado momento ele fala que a característica principal do Bolsonaro é a covardia. Por quê? Porque ele faz e fala, né, em determinado momento dá declarações polêmicas e ele volta atrás. É assim que funciona isso desde quando ele era do Exército. Como que você analisa essa posição, essa característica? A gente viu uma polêmica hoje, por exemplo, ele falar sobre o Greenpeace, que é uma ONG reconhecida internacionalmente em defesa do meio ambiente, né? Quem não conhece o Greenpeace, dizendo que é um lixo. É um lixo, né? Enfim. Eu vejo duas características muito nítidas do presidente. Ele tem uma grande insegurança, né? E que isso fica bem claro em alguns episódios do livro, mas daí a forma que ele encontra para ultrapassar, para superar essa segurança, é na base da imposição e do eu faço, eu que mando, eu que determino. Ele começou a usar muito essas expressões assim no final do semestre do ano passado, né?
coisa típica de quem está inseguro e quer se afirmar. E depois tem outra característica também, que é uma grande desconfiança, isso também fica claro no livro, em episódios que eu conto como essa desconfiança, essa paranoia quase, né, chega a fazer com que ele fique olhando debaixo dos carros para ver se não tem bomba, não beba água que está na geladeira, prefere beber água da torneira. Então ele tem muitas dessas desconfianças. E isso também se projeta na relação dele com os subordinados, com os colaboradores, com os assessores. Então ele passa a desconfiar de todo mundo, mesmo gente muito próxima, e daí quando ele chega à conclusão, equivocada ou não, de que ele está diante de alguém que está contra ele, ele passa a tratar essa pessoa como inimigo, não como adversário, nem como alguém que discorda dele, mas como inimigo. Então esse tipo de visão ele projeta e estende, por exemplo, para ONGs e coisas assim. Perfeito. Bom, Thaís, eu agradeço a sua participação aqui com a gente. Como a gente pode encontrar a Tormenta? O livro está em todas as livrarias, todas as grandes livrarias, está também na Amazon e no Kindle. Tem boas histórias e eu acho que é um bom jeito de entender este louco governo Bolsonaro. Pois é. Bom, Thaís, obrigada, viu, pela sua participação. Obrigada, parabéns pelo trabalho. Convite. Obrigada, Ana. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.